Fala galera, tudo bem com vocês? Bando de loucos por facas e ferramentas. Pessoal, eu quero trazer para vocês um assunto que para mim já foi tema de uma apresentação, de uma live, inclusive pelo YouTube, junto com a UHL Shop, que é falar sobre aços para cutelaria, né? Eu sou engenheiro mecânico, tenho uma pós-graduação em engenharia de materiais, gosto muito desta área. E a turma, sabendo disso, nos grupos de leilões e vendas de facas, a turma sabendo disso sempre me questionava, sempre me perguntava alguma coisa. E aí o Franco, na época da UHL, acabou me chamando para fazer uma live com ele, mais um cuteleiro, e a gente falar um pouco sobre a arte da cutelaria, né? Materiais, o cuteleiro lá sobre ferramentas, né? Fases de fabricação da faca, enfim. E aí a gente resolveu abordar esse assunto novamente. Estamos trazendo para vocês aqui 3 vídeos, né? Sendo que agora, na parte 1, nós vamos falar um pouquinho, abordar o tema sobre aços carbono. É o material que hoje mais se emprega, né? É o material mais comum que se emprega em facas e canivetes, facões, enfim, né? E aí a gente quer passar um pouquinho para vocês do nosso conhecimento, do dia a dia aí sobre as facas e aprender também um pouquinho com vocês aí a partir dos comentários que vocês fizerem. Beleza, pessoal? Bem, queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação e quem gostar do nosso vídeo, deixa um like que vai nos ajudar bastante. Vamos lá então, pessoal? Bora pro vídeo. Bem, pessoal, o que nós buscamos numa faca? Numa lâmina de faca, canivete, facão, o que seja. Vamos tratar tudo como faca. Primeiro, a gente busca dureza. Então, uma faca ela tem que ter uma boa dureza para que ela possa desempenhar o papel dela. Tenacidade é uma propriedade de absorção da energia durante impacto. Então, uma peça que é tenaz, ela consegue absorver essa energia, né? Ela não quebra facilmente, não é frágil, então ela consegue absorver essa energia. A gente precisa ter resistência ao desgaste, até porque nós vamos afiar essas facas ao longo do tempo, nós vamos passar essas facas na chaira. A gente não pode só pensar em churrasco, a gente tem que pensar na faca como um todo, tanto para o churrasco como para a cozinha, né? Petiscos, enfim. Então a gente tem todos esses detalhes aí de cortar pães, queijos, esses defumados sobre peças de cerâmica ou peças de vidro ou até mesmo madeira, né? Então a faca ela tem que ter uma boa resistência ao desgaste. Uma das principais propriedades que todo mundo que tem uma faca quer é a retenção do fio de corte. O que significa isso? Eu afio hoje essa faca, vou passando ela na chaira de tempos em tempos, mas eu não perco essa afiação um tempo muito curto, ou seja, eu tenho uma vida longa dessa afiação que eu fiz na faca. Isso é retenção do fio de corte, é manter o fio de corte por um bom tempo. E em algumas situações é muito necessário a resistência à corrosão, principalmente facas utilizadas em cozinhas, né, restaurantes, né, essa parte industrial, açougues, abatedouros, né? Porque os órgãos de fiscalização sanitária, hoje em dia, eles exigem que as facas sejam somente de inox, com aquele cabo plástico, branco de preferência, né, para que você possa ver a higiene, né, a limpeza daquela peça, né? Então, se eu coloco uma faca de aço carbono com cabo de madeira, não se terá certeza de que essa faca foi devidamente higienizada, porque a madeira pode esconder, né, sujeira, ela pode ficar úmida, guardar fungos. A lâmina de aço carbono ela é escura, então você não consegue ver o brilho da lâmina como você veria no inox, enfim. Então essas são as principais características que a gente busca, né, numa faca. Como a gente consegue isso? A gente consegue a partir do momento que a gente escolhe corretamente os materiais, né, de fabricação e que também o fabricante utilize materiais corretos, né? Não adianta só a gente escolher se o fabricante do outro lado não nos entregar aquilo que a gente realmente quer.
ok? Então vamos lá. Quais são os materiais utilizados na cutelaria para a fabricação das lâminas, tá? A gente não vai falar aqui dos cabos, das guardas, do pomo, dos detalhes da faca dos pinos, mosaico e tal. Não. Vamos trabalhar nos materiais utilizados na cutelaria para a fabricação das lâminas. Nós podemos ter o aço carbono comum, o aço carbono de baixa e média liga, os aços inoxidáveis, o aço damasco, que nós vamos abordar até um pouco mais, uma abordagem um pouco maior sobre eles, e outros materiais que aparecem, né, por aí pelo mundo afora. O sílex, ou silex, é aquela rocha à base de quartzo que a gente vê lá atrás, nos primórdios, como quando o homem da caverna fazia os seus instrumentos de caça. A ponta da lança, um objeto cortante se assemelhando a uma faca. Isso é o sílex ou silex, né? É uma rocha à base de quartzo que você quebrando, ela tem uns planos de quebra que ela acaba formando umas pequenas lâminas, umas pequenas facetas, ok? Bem, a cerâmica, né, a gente encontra aí em algumas lojas de gourmet, né, de materiais para cozinha, materiais gourmet e tal, a gente encontra facas de cerâmica, geralmente facas importadas. Também encontramos facas de polímeros, que são plásticos, né? Tem seu uso específico também, essas facas. O titânio é um dos metais mais resistentes que existe na face da Terra. Ele poderia ser utilizado também na fabricação de facas, né? Ele pode ser utilizado, mas dificilmente alguém vai pegar um pedaço de titânio e vai querer fazer facas, né? Ele não dá um brilho como é o inox, ele fica numa cor meio acinzentada, porém mais opaco. Mas é um material com uma resistência fantástica. O difícil é preço, né? Porque o titânio é muito caro. Nas lojas que vendem materiais para indústria, chapas, tarugos, barras, a gente encontra o titânio, vou dizer com uma certa facilidade, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, esses grandes centros costumam ter lojas que vendem aços, né? Aços, ligas metálicas, cobre, latão, vende o próprio titânio, alumínio, essas outras coisas para usinagem, para fabricação por caldeiraria, então você pode encontrar o titânio nessas empresas. E a estelita, que também é chamada de stilite, ela é uma liga de cromo e cobalto, que pode ter ainda tungstênio, carbono e outros elementos nessa formulação dela. O stilite é muito difícil você ver uma faca, ouvir falar que teve uma faca fabricada em stilite. A gente encontra muito o stilite em regiões de alto desgaste dentro da indústria, por exemplo, sede de válvulas. Válvulas gaveta e válvulas globo, válvulas esfera, onde você trabalha aí com fluidos muito abrasivos ou trabalha, por exemplo, com vapor a alta pressão, alta temperatura, você costuma aplicar o stilite e depois fazer a retífica das sedes dessas válvulas, porque quando ocorre um vazamento, o vapor ele tem uma tendência a cortar a sede das válvulas. E o stilite ele tem uma dureza muito elevada e ele acaba suportando esse trabalho nessas aplicações críticas, ok? Então esses seriam alguns materiais que a gente pode encontrar ou ouvir falar que alguma faca já foi feita. Esse tipo de material. Bem, vamos começar então pelo aço carbono comum. Por que aço carbono comum? É o aço carbono sem a adição de elementos de liga, né? Onde você coloca cromo, vanádio, tungstênio e outros. Então, nesse aço aqui, você não vai ter a inserção desses elementos. A gente vai chamar de aços liga ou aços ligados mais à frente, quando tiver esses elementos. A gente geralmente utiliza categorias onde o carbono vai variar de 0,45% até 1% no máximo, tá? E, gente, veja bem, só para voltar aqui, aço é uma liga binária, né, que utiliza ferro e carbono como seus principais componentes. Okay? A gente tem o ferro lá do alto forno, você tem o ferro gusa. Do ferro gusa, você faz uma redução e vira ferro fundido. Ferro fundido, você pode ter o ferro fundido branco, depois o ferro fundido cinzento. E você continua tirando carbono, essa redução que a gente fala tirar carbono, você entra então na categoria dos aços, que vai
de 0,08 até 2,11% de carbono, tá? Então, gente, é muito pouco. É como você botar pimenta numa comida. É uma gotinha, 2 gotinhas, dá sabor em toda a comida. É a mesma coisa o carbono. Vejam só, é 0,45% de um volume de aço. Né? 0,45%. Tá? Então é muito pouco. Dentro de 1 tonelada, por exemplo, você vai ter aí aproximadamente 4,5 quilos de carbono. Né? Então, a quantidade de carbono numa liga é muito baixa. Só que essas lâminas, elas fazem o quê? Para você ter essa lâmina trabalhando bem numa faca, você vai ter que temperá-la. Então, de nada adianta usar o aço 1020, 1010, 1020, 1030. Você não vai ter como temperar esses aços. Você vai botar no fogo, vai temperar lá, esquenta, bota no óleo, tempera, acha que temperou, né? Acha que temperou e a faca continua macia. Então, com toda certeza, a gente vai começar em quê? A gente vai começar com 0,45%. Então, se você pegar uma barra de vergalhão CA50, por exemplo, CA45, CA50, você já consegue temperar. Tem gente que faz talhadeiras, né, ponteiros para a indústria civil desse material. Você consegue temperar e deixar ele duro. Então, aqui o exemplo de alguns. O SAI 1045, que tem 0,45. Esses 2 últimos dígitos aqui indicam o 0, alguma coisa do aço, que é o percentual em carbono. Então, 1045 é 0,45. 1050, 0,50. 1070, 0,70. 1075 é o 0,75. E o 1095 é 0,95% de carbono. Ou seja, eu não tenho nem ainda 1% de carbono. Tá? Então, fica a dica. Não se compra qualquer aço para fazer qualquer faca. Eu tenho que ter um aço temperável. Se eu não tiver esse aço temperável, de nada vai adiantar, ele vai desgastar, ele vai perder o fio de corte. Okay? E nessa relação de aço-carbono comum que nós indicamos aqui, é possível alcançarmos durezas na ordem de 50 a 57 Rockel-C. O símbolo da dureza Rockel-C é HRC. Eu posso ter Rockel-B, que são para materiais mais macios, e no caso de materiais mais duros, 50 a 57 Rockel-C, eu uso a escala Rockel-C. Beleza, pessoal? Essa dureza ela é medida após o tratamento de têmpera e revenimento, que nós vamos chamar T/R mais para frente, tá? Então eu tempero a faca e eu dou um alívio de tensão após essa têmpera, que a gente chama de revenimento, tá? Cleto, o revenimento é igual a normalização e recozimento? Não. A normalização ou recozimento é quando eu pego o material lá da fundição e dou um alívio completo para esse material perder qualquer traços do tratamento que ele teve antes, de algum endurecimento que ele teve antes, de algum encruamento que ele teve antes. Eu faço o recozimento, que é um aquecimento acima da linha crítica, e deixo acima da linha crítica no diagrama ferro-carbono, e deixo esse material esfriar com muita lentidão, então eu falo em recozimento, e a normalização é o mesmo processo de aquecimento acima da linha crítica do diagrama ferro-carbono, mas eu faço esfriar um pouco mais rápido do que o recozimento. Por exemplo, eu deixo esfriar ao ar livre ou com alguma ventilação em cima. O recozimento, eu posso jogar um pó de cal, um pó de cimento em cima, deixando a peça demorar muitas e muitas horas, talvez dias, para esfriar. Tá? A diferença entre normalização e revenimento e recozimento é que a normalização vai ter uns grãos um pouco menores e o recozimento eu vou ter grãos muito maiores, porque eu dei tempo para a estrutura ir se organizando e ela vai formando grãos maiores, ok? Então esse é o princípio da normalização ou do recozimento. Pós-têmpera vai ser sempre um revenimento, que é um alívio de tensão, ou quando eu tenho um tratamento térmico sub-zero, que é um tratamento térmico em temperaturas negativas. Eu posso fazer isso, por exemplo, com aço inox 420, porque ele costuma
ficar com uma austenita retida, cerca de, no máximo, 2 horas após a têmpera, eu jogo esse produto num tratamento sub-zero, com temperaturas abaixo de zero, e esse produto, então, ele melhora as características internas dele, porque eu faço com que essa austenita retida ela venha a se transformar, então eu melhoro a condição dessa têmpera num tratamento sub-zero. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar de ácido carbono de baixa e média liga. O que significa isso? Eu entro com elementos de liga na formulação da receita de bolo do aço, né? Todo material tem uma receita de bolo. Então eu entro com elementos de liga: carbono, manganês, fósforo, silício, níquel. E esses 4 camaradas aqui que eu marquei em vermelho, cromo, molibdênio, vanádio e tungstênio, eles são marcados em vermelhos porque eles são os responsáveis em formar carbonetos. Eu tenho carboneto de cromo, eu tenho carboneto ligado ao molibdênio, eu tenho carboneto ligado ao vanádio, eu tenho carboneto ligado ao tungstênio. Os carbonetos são materiais extremamente duros. Eu consigo formar esses carbonetos durante a têmpera, né, no tratamento térmico do aço. Tá? Então, por isso que eu botei os 4 em vermelhos, porque eles vão nos dar uma resistência ao desgaste muito grande pós-têmpera. O material vai ficar bastante duro, vai ficar bastante resistente a partir do momento que eu trato termicamente essa faca, essa lâmina, né? Então vamos lá, o carbono. Quanto mais carbono eu colocar na receita de bolo, eu aumento a resistência, eu aumento a dureza, eu aumento a temperabilidade, significa que eu tempero mais fácil, tá? O material se endurece mais fácil através da têmpera. Eu aumento a resistência ao desgaste e a retenção do fio de corte a partir do momento que eu tempero, né? Então eu vou ter essa condição aqui. O manganês, ele adicionado ao aço, ele aumenta a resistência e aumenta a resistência ao impacto, tá? Isso significa o quê? Resistência ao impacto é a questão da tenacidade do material. Então eu começo a ficar com o material mais tenaz, eu bato e esse material não se quebra tão fácil. E o uso do manganês, eu aumento a resistência ao desgaste, tá? Existem peças que a gente faz para silos, para guias de corrente, onde eu uso aço ao manganês. Eles são aços extremamente duros, com alta resistência e com uma resistência ao desgaste muito elevada, tá? O fósforo, tem que se tomar muito cuidado com ele, porque ele aumenta a resistência do aço e aumenta a dureza, mas ele fragiliza o aço a temperatura baixa. Então, aços que às vezes a gente submete ele em alguma condição de baixas temperaturas, o fósforo ele atrapalha, ao invés de ajudar, ele atrapalha, ok? O silício, ele é um elemento que é colocado uma adição muito baixa, né? Assim como o fósforo também, uma adição muito baixa no aço. Mas o pouco que se coloca, ele aumenta bastante a adição da resistência do aço e ele aumenta também a tenacidade, que seria a resistência ao impacto. Então o material ganha uma propriedade muito boa nisso aí. O níquel, todo mundo conhece o níquel pela resistência à corrosão, né? O aço inoxidável, ele tem uma combinação entre níquel e cromo, mas o níquel, ele aumenta bastante a corrosão, a resistência à corrosão, né? Junto com o cromo, mas ele também aumenta a temperabilidade do material, ou seja, eu começo a temperar o material mais fácil e eu também torno o material um pouco mais tenaz, então eu consigo ter uma resistência maior ao impacto. O cromo, que é um dos formadores de carbonetos, ele aumenta a resistência do aço quando ele é adicionado, ele aumenta a dureza pela formação dos carbonetos, ele aumenta a resistência ao impacto, ele torna o aço um aço mais tenaz. Ele age diretamente na resistência à corrosão, por isso que os ácidos inoxidáveis possuem um teor de cromo muito elevado. Por exemplo, os ácidos inoxidáveis 304, 316 são da série 18,8, que é 18 de cromo e 8 de níquel. Tá? Então, 18% de cromo, olha só, é muita coisa. 8% de níquel é muita coisa. Por isso que o aço se torna inoxidável. E o cromo também ajuda na resistência ao desgaste da lâmina, do aço, né? Então, ele é muito bom para isso aí também. O molibdênio, pessoal, aqui, aumenta a resistência do aço, aumenta a temperabilidade, ou seja, eu colocando o molibdênio na liga, eu consigo temperar esse aço mais fácil.
aumenta substancialmente a resistência à corrosão, ok? Quem conhece os aços inoxidáveis 304, 316 sabe que o 316 é mais resistente ao pitching, né? A corrosão por pitching, que é a corrosão por cloretos, forma aqueles pequenos pontinhos que vão até furar a chapa. O 316 ele sofre menos com pitching porque ele tem molibdênio. O 304 não tem molibdênio. Então o 304 é mais suscetível à corrosão por pitching, na categoria dos aços inoxidáveis austeníticos, ok? E o molibdênio adicionado ao aço também aumenta a resistência ao desgaste da peça. Bem, o vanádio. O vanádio, ele adicionado aos aços, ele aumenta a resistência da peça, né? Ele também aumenta a temperabilidade, ou seja, eu tempero mais fácil esse aço. Eu tenho um aumento da resistência ao desgaste, né, quando eu adiciono o vanádio. E uma das propriedades melhores aí do aço vanádio e do aço ao tungstênio é o aumento da retenção do fio de corte. Então, quando eu quero peças, né, fazer facas, lâminas que mantenham o fio de corte por um bom tempo, eu uso o vanádio como um dos elementos de liga desse aço, ok? Bem, o tungstênio vai no mesmo caminho do vanádio, ele aumenta a resistência do aço, porém ele aumenta a resistência ao impacto, né? O aço se torna mais tenaz. Aumenta a temperabilidade também, o material se tempera mais fácil, lembrando que ele forma carbonetos e com isso ele vai aumentar a resistência ao desgaste daquele aço que ele for adicionado. E ele aumenta a retenção do fio de corte também. Então a gente vai ter lâminas com fio de corte mais duradouros. Ok, pessoal? Então, de posse dessa tabela dos elementos de liga, agora a gente vai entrar então nos aços carbono e nos aços inoxidáveis, né, que são nada mais nada menos que aços ligados, né, aços que contêm uma boa quantidade de elementos de liga. Então, quais são os principais aços carbono de baixa e média liga utilizados na cutelaria para a fabricação das lâminas? Nós temos o aço 5160. Essas três letrinhas aqui, pessoal, SAE, é a Sociedade Americana dos Engenheiros Automotivos, né? É uma norma. Eu tenho o AISI, muito utilizado para o aço inoxidável, AISI, eu tenho o SAI, eu tenho a ASTM, eu tenho a DIN, que é a norma alemã. Então, são letras que a gente coloca na frente de algum número que essa norma traduz, né, numa formulação desse aço. Então, o SAI 5160 vai ter um DIN correspondente, vai ter um ASTM correspondente, tá? Então, isso aqui é o nome já na norma. Ok, pessoal? Então, o aço 5160, ele é um aço mola de alta temperabilidade. Ele possui carbono em torno de 0,6, que já é uma boa quantidade. Possui uma quantidade de cromo, manganês, silício. Tá? E essa combinação faz com que esse material chegue a uma dureza de 55 a 57 ROC-LC após a têmpera e o revenimento. Então, a gente já começa a ter materiais mais duros após a têmpera e o revenimento do que os aços carbonos comuns, que vão de 50 a 57. Só que o 57 lá é um aço que tem 0,95 de carbono, quase 1% de carbono. Tá? Então, esse com 0,6 e mais os elementos de liga, eu consigo chegar ao mesmo patamar de dureza do aço carbono 1095, que tem 0,95% de carbono. O 6150 é um outro aço mola de alta temperabilidade. Por que a gente chama aço mola, pessoal? Porque as molas de caminhão, de carro, são feitas desses materiais. Tá? Então, comumente chamado de aço mola. Então, o aço mola de alta temperabilidade, ele também é chamado de um aço cromo-vanádio. Por quê? Porque ele tem cromo e tem vanádio na sua composição. Tá? Ele trabalha com 0,5 de carbono, que está aqui, ó, essas duas letrinhas, 0,5 para esse e 0,6 para esse. Então, ele tem 0,5% de carbono, mas ele tem adição de cromo, de vanádio, de manganês, de silício, e ele também vai alcançar aí as durezas na faixa de 55 a 57 ROC-LC, mesmo com carbono menor do que o 5160. Por quê? Porque eu tenho cromo e vanádio sendo adicionado. Então, esses camaradas aqui me ajudam na formação de carbonetos e me dão uma dureza maior. Bem, o aço 52-100, ele é chamado
aço rolamento ou aço de rolamento. Por quê? Porque a maioria dos rolamentos é feita nesse aço. Então, um camarada que pega um rolamento de um bom tamanho, ele pode colocar esse material numa forja e ele forjar essa capa do rolamento, ou anel interno, ou a capa externa, e fabricar uma faca, um canivete, alguma coisa, né, uma lâmina para cutelaria desse material. Tá? É um material que tem um carbono muito alto, em torno de 1%. Tá? Ele tem cromo, ele tem manganês, tá? E ele pode chegar a 62 Rockwell C de dureza após a tempera e o revenimento. Tá? Gente, lembrando que o revenimento ele tira um pouquinho dessa dureza. Então, se eu não revenir, esse aço vai chegar aqui a uns 64, 65 Rockwell C. Quando eu entro com revenimento, eu perco 1, 2 a 3 números na escala HRC, Rockwell C. Tá? Então, um material com 62 Rockwell C após o revenimento, ele vai chegar aí a 64, 65 na têmpera normal. Só que ele vai estar muito tensionado, ele vai estar muito propício a uma quebra. Então, eu dou o revenimento para dar uma acalmada. É um calmante que a gente dá no material, para o material ficar de boa e não quebrar fácil, ok? O O1, né, não se lê 0,1, e sim O1. O O1 ele é um ácido carbônico com zero, um ácido carbono ligado com 0,9% de carbono, mas ele tem manganês, silício, cromo e tungstênio na sua composição. Tá? Ele produz excelentes facas, com uma afiação muito fácil, né, uma boa afiação. Ele mantém um ótimo fio pelo uso do tungstênio, né? E ele pode ser, inclusive, chamado de aço VND. Tá? É um nome que se dá aí no mercado. Ele pode chegar a 61 Rockwell C de dureza após a têmpera e o revenimento. Okay? O D2 já pula de 0,9 para 1,55% de carbono. Tem 12% de cromo e ainda tem vanádio e molibdênio. Então ele é um aço muito ligado. Tá? E por ser um aço que tem muita liga, ele é muito complexo para se trabalhar. Então o cuteleiro tem que conhecer esse material para trabalhar, não é fácil. Saber as temperaturas corretas, muitas vezes trabalhar numa atmosfera mais controlada, a atmosfera da forja, né? Saber o nível de redução no forjamento que ele pode trabalhar, redução de espessura. Tem que saber trabalhar, né? Mas quando o cuteleiro ele controla bem esse trabalho, ele vai produzir excelentes facas. Tá? É um aço que pode chegar também a 61 Rockwell C de dureza após a têmpera e o revenimento. O K100, que também pode ser chamado de VC130, né, que é o D3. O K100 e o VC130 são muito semelhantes e que algumas normas chamam de D3. Ele é um aço ferramenta. E ele possui 2% de carbono. Ele é muito difícil de ser desbastado, então o cuteleiro, quando tem que fazer o trabalho lá de desbaste, para conformar, né, o formato da faca, dar o formato da faca, ele vai ter bastante trabalho, vai gastar muito com lixa, né, muito com abrasivo. Né? Ele também necessita de uma técnica mais apurada para temperá-lo. Às vezes tem que fazer um pré-aquecimento do óleo, né, tem que agitar essa peça dentro do óleo, também tem que ter um bom revenimento, saber as curvas certinho de temperatura, enfim, o cuteleiro tem que conhecer esse material. Isso não é só chegar, aquecer e jogar dentro do óleo, tá? Porque se você souber trabalhar, ele vai te dar facas excelentes, mas se você não souber trabalhar, ele se torna muito quebradiço. Tá? Ou pode se tornar uma faca de difícil afiação doméstica, né? Às vezes você vai ter que mandar para um profissional fazer a afiação com máquinas, né, com rebolos específicos. Tá? O K100 ele é uma denominação do material importado da Alemanha, que a Bühler faz. E o VC130, geralmente a gente encontra aqui no Brasil, seria o similar nacional. Tá? Esse aço chega a 63 Rockwell C de dureza após a têmpera e revenimento. Então é uma dureza muito elevada. Tá? O VC131, que é o D6, o K107, o Sverker 3, também são aços ferramentas, tá? Que vão estar nessa faixa aí de 2% de carbono, como é o K100 e o VC130.
Vão ter algumas diferenças na formulação aí nos elementos de liga, alguns percentuais, mas são bem similares, tá? E esses nomes, você fala, Cleto, mas por que esse monte de nome diferente? Muitas vezes é questão de origem. País, empresa que fabrica, dá um nome próprio, tá? Então, às vezes tem essas variações aí, mas nada de que você não possa ir na internet e buscar as similaridades. Se você botar lá qual é o aço similar ao VC131, ele vai dizer para você lá quais são as possíveis formulações, né, as possíveis normas de aços similares a esse, ok? Bem, pessoal, sobre a utilização de ácidos carbono na cutelaria, esse é o conteúdo que nós queríamos passar para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado daquilo que nós apresentamos. A nossa próxima etapa dentro desse projeto de apresentação de aço para cutelaria será a parte 2, aços inoxidáveis. Ok? Queremos agradecer imensamente pela participação de todos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.